Então aqui nós temos os 2 últimos capítulos do nosso grande livro. É um livro muito enriquecedor, principalmente para quem quer estudar a obsessão e ainda mais o estudo dessa interface dos processos obsessivos com os fenômenos psiquiátricos. Vamos lembrar que o contexto central desse livro é a descrição das experiências de Filomeno numa espécie de estágio que ele fez num hospital psiquiátrico lá no plano espiritual. E aí ele vai falar tanto do funcionamento do hospital de forma geral, mas mais importante, dos casos, né, que ele conhece lá de espíritos que estão internados. E aí a gente vai entender como é que o processo obsessivo influenciou o adoecimento mental, como é que aquele espírito foi parar ali, a história anterior, né? Então tem muitos e muitos casos, o livro é permeado de casos assim. E aqui a parte final do livro, os 2 últimos capítulos, esse é o penúltimo capítulo. Filomeno descreve uma experiência num setor específico do hospital que chama enfermaria de pacientes agitados. E é interessante assim, quem conhece a realidade de um hospital psiquiátrico comum aqui do nosso plano material, vai se sentir relativamente familiarizado, porque algumas regras gerais, alguns princípios dos hospitais aqui, normais, nossos, né, do mundo material, se aplicam lá, assim, a divisão em setores, né, de dividir às vezes por determinados tipos de problema. E, por exemplo, essa enfermaria de pacientes agitados, ela existe também, costuma existir nos hospitais psiquiátricos, que são as pessoas que chegam ao hospital, aquelas que são recém-chegadas, que normalmente elas estão em crise. Vamos lembrar que para ficar em um hospital psiquiátrico, você precisa estar bem mal, assim, você precisa estar com alguma coisa grave. Existem critérios, pelo menos no mundo moderno, né? Antigamente se fazia muita atrocidade, mas assim, nas boas práticas de um hospital psiquiátrico, você só fica internado ou fica retido no hospital com determinados critérios, não é qualquer coisa que fica lá. E aí as pessoas, quando estão em crise de agitação, elas costumam ficar num setor inicial, próximo ao pronto-socorro, e aqui é um setor semelhante que Filomeno vai descrever. E nessa experiência nesse setor, a gente vai conhecer o caso de um espírito chamado Evaldo. Vamos entender aqui a história de Evaldo. Evaldo é um espírito que está internado lá nesse setor, tá? Uma coisa que chama muita atenção de Evaldo é que ele está enrolado num casulo autoproduzido. Olha só que coisa grotesca. Imagine você chegar no hospital, numa cama do hospital, e você encontrar não um paciente, uma pessoa deitada, mas um casulo. Olha só que coisa maluca, né? Mas isso é real. E não é raro acontecer isso. Era uma espécie de casulo, era uma estrutura que estava envolvendo todo o corpo do Evaldo. Então, quem estava de fora via basicamente o casulo, certo? E como diz aqui, ele foi autoproduzido. O próprio espírito produziu esse casulo, tá? E aí, o que estava urgente para o caso de Evaldo era o quê? A equipe lá precisou tomar a decisão de fazer um procedimento para remover esse casulo. Olha que coisa maluca também quando a gente pensa, tipo assim, algo que parece ser tão material acontecendo no plano espiritual, mas é exatamente assim porque a gente está lidando com espíritos ainda assim, espíritos bastante adoecidos, e vamos lembrar que o nível de desequilíbrio e de adoecimento está muito ligado à materialidade do espírito. Então, muito do que a gente tem aqui tem lá também. Então, lá dentro do hospital tinha um centro cirúrgico, e eles levaram esse espírito para o centro cirúrgico para remover esse casulo. Vamos lembrar que isso aqui é um setor de pacientes agitados, e Evaldo, apesar de estar dentro do casulo, ele ficava se debatendo, se mexendo lá. Ele estava agitado também. A equipe do centro cirúrgico, Filomeno descreve, a equipe do centro cirúrgico era similar à Terra, você tinha um profissional médico, um profissional de enfermagem, auxiliares, anestesiologista. Então, o anestesiologista, ele também faz o procedimento de aplicação do anestésico, só que é de uma forma mais espiritual, digamos assim. No procedimento, antes de qualquer cirurgia, o anestesiologista ele entra em ação, porque ele vai aplicar ali alguma medicação. No caso aqui, ele aplicou um fluido no centro coronário para sedação, uma espécie de passe específico ali. Aplicou um fluido no centro coronário de Evaldo para que ele ficasse sedado, para que a cirurgia fosse possível acontecer. Nesse momento, ele faz uma aplicação de ataduras especiais na cabeça para bloquear fluido produzido no casulo, fluido produtor do casulo. Porque veja só, o Manuel Filomeno descreve que todo esse casulo que o espírito estava dentro foi produzido por ele, e o material que alimentava esse casulo, porque não é algo tão opaco aqui, né, como uma mesa, algo assim, lá no mundo espiritual as coisas são um pouco mais fluidas. Esse casulo, apesar de ser sólido, ele tem um componente fluido, e é como se ele ficasse o tempo todo sendo alimentado, aquela matéria do casulo, por um fluido que saía ali
do chakra coronário deste paciente. Então, para que o procedimento cirúrgico fosse bem feito, você tinha que bloquear isso, né? Porque senão você removeria o casulo e automaticamente esse casulo seria refeito. Então, ele aplica uma espécie de atadura, como se fosse um bloqueio, para bloquear esse fluido. E aí eles começam a remover, e tem uma descrição bem rica, bem detalhada, que eles usam uma espécie de serra, um negócio assim surreal, né? Você imagina, meu Deus, isso acontece no plano espiritual, mas acontece. E quando eles começam a abrir o casulo, eles começam a enxergar o espírito lá dentro, né? No caso o perispírito, e assim, péssimas condições, a aparência muito comprometida, com várias tumorações na pele, incluindo face e troncos, né? Mostrando assim o nível de desequilíbrio emocional que esse espírito estava. E aí vamos entender o histórico, né? Como sempre a gente entende o fenômeno entendendo o histórico desse espírito. E é comentado lá, né? E o Filomeno conta pra gente como era. Esse espírito, ele já tinha reencarnado, vamos lembrar, ele está desencarnado, teve uma encarnação anterior. Na encarnação anterior, tá? A encarnação mais antiga, depois da última, ele já tinha falhado em tarefas político-religiosas. Ele reencarna para exercer algum tipo de papel importante em atividades político-religiosas e ele já tinha fracassado, tá? E aí é feito todo um planejamento para ele reencarnar para conseguir dar conta dessa tarefa. Ele reencarna num lar espírita de uma mãe muito acolhedora, isso aqui é a misericórdia divina agindo, né? Para facilitar a tarefa do cidadão aqui, ele não teria grandes problemas iniciais para conseguir se formar emocionalmente ali, né? Ter um lar acolhedor e tal. E aí na adolescência ele entra na política. Lembrar que ele, como criança, ele em tese ele era espírita, né? Ele foi acolhido por uma família espírita. Mas quando ele entra na política, entra muito jovem, ele já tinha essa tendência, estava na natureza dele. E isso estava no planejamento também. Ele entra na política e começa a bobeira dele. Ele começa a se afastar do espiritismo, né? Começa a não dar muita relevância para as questões religiosas e espirituais. E aí, ladeira abaixo, né? Ele começa a se envolver com luxúria, sexo e corrupção, né? Como é a maior parte dos nossos políticos aqui, pelo menos de países como o nosso. Então, assim, a pior forma possível, né? A sintonia dele foi lá para baixo e tinha um obsessorzinho ali ajudando desde o princípio. E esse obsessor foi ganhando campo à medida que ele se envolvia com essas pessoas, com esses ambientes, com essas atitudes. Então, assim, se afastando completamente do que estava planejado para a encarnação dele. A esposa, aí, para piorar a situação, ele era casado, a esposa acaba desenvolvendo um câncer. E aí foi o ponto de virada negativa dele. Porque quando essa esposa morre, foi um grande gatilho. E vejam só como é interessante, né? Porque a gente olha para um indivíduo desse, antes de acontecer esse fato aqui, a gente olha, o cara é um psicopata lá, aquele político tradicional que só pensa nele, que só pensa em enriquecer, que só pensa, né, nos prazeres momentâneos. Mas veja que quando acontece um grande evento na nossa vida, pode ser um ponto de virada. Também porque dentro de nós existem as tendências positivas também. Existem as intuições, as tarefas que a gente precisa cumprir. Então, um cidadão desse, como muitos que reencarnam para exercer atividades de liderança, atividades políticas, o objetivo não é fracassar, o objetivo é fazer bem feito, o objetivo é cumprir a missão, né, alinhado com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas, mas muitos falham, né? Boa parte deles falham. Mas aqui, quando acontece isso, é como se tocasse lá dentro e ele, eita, eu estou fazendo besteira. E de fato ele ingressa num estado depressivo muito grave aqui. Ele fez uma virada muito forte. Por sentimento de culpa, tipo assim, caramba, ela morreu por minha causa, ela não dava atenção suficiente, traía, enfim, né? Todo aquele processo, e ele desenvolveu uma depressão muito grave. Era tudo que o obsessor queria, né? Tipo assim, acabar com a vida dele. E a melhor forma de acabar com a vida da pessoa é provocando doenças, né? E ainda mais se essas doenças levarem ao suicídio. E ele desencarna, foi uma desencarnação, não está escrita lá como suicídio, mas foi uma desencarnação muito motivada por todo esse processo de adoecimento aqui. E o obsessor, no processo depois do desencarne, o obsessor ele ajudou bastante nessa hipnose mental que fez com que esse espírito, de forma autoinduzida, ele criasse o casulo de forma autoinduzida, né? Então esse casulo aqui, e veja a simbologia, o que significa você se esconder, você estar enterrado dentro de um casulo, de uma estrutura
significa que você está fugindo, você tá com vergonha, você está se sentindo culpado, você está se sentindo um Zé Ninguém. Então, assim, esse é o auge do sentimento de culpa de um espírito, né? Isso acontece muito nas pessoas deprimidas. As pessoas, quando se deprimem, muitas vezes elas se sentem culpadas por uma série de coisas, às vezes que não tem nada a ver com elas. E o deprimido, ele tende a se isolar, ele sente vergonha, ele não quer ser visto pelas pessoas, né? Enfim, então tem toda essa simbologia, o entrar no casulo. Então a mente dele produziu isso. Vejam que interessante, né? Então essa história é uma história bem rica aí para a gente refletir sobre o verdadeiro propósito da nossa existência. O capítulo, então, esse é o capítulo que fala sobre Evaldo na enfermaria dos pacientes agitados. O capítulo final é a despedida de Manuel Filomeno de Miranda, porque, vamos lembrar, lá no início do livro é falado isso, ele está ali naquele hospital para fazer um estágio de conhecimento. Lembrar que Manuel Filomeno ele foi psiquiatra na última encarnação, na Bahia, já era espírita, já tentava estudar esse intercâmbio desses fenômenos. Quando ele desencarna, ele cai em cima para estudar bastante e traz para a gente nos livros escritos por Divaldo assim, uma riqueza de conhecimento sobre os processos obsessivos e algumas outras coisas mais, incluindo mediunidade. Tem uns livros dele sobre mediunidade bem interessantes. Então aqui, nesse hospital, nessa temporada, o livro ele resume essa temporada de Filomeno, foi um mês de estágio nesse hospital. Aí ele descreve que o Eurípides, que é o fundador, né, do hospital, chama na sua casa. Eurípides morava lá, né? Vamos lembrar, o hospital está num plano espiritual, é uma espécie de colônia mesmo ali, e você tem ao redor ali casas, né, uma espécie de vila. E o Eurípides diz: amigo, vamos lá na minha casa fazer uma comemoraçãozinha de despedida e tal, uma reunião de despedida. Vejo que no plano espiritual tem isso também, as pessoas se reúnem para comemorar alguma coisa. E aí, lá na reunião, na casa de Eurípides, né, eles tiveram uma conversa, uma mini conferência, Eurípides falou alguma coisa ali, e foi falado sobre o envio de missionários e profetas, o tema ali da conversa. O envio de missionários e profetas à Terra ao longo do tempo e responsabilidade dos espíritas, né? Porque a gente vive um momento muito especial. A gente aqui que está conhecendo o Espiritismo, somos de fato privilegiados, estamos tendo acesso a essas informações e podemos estar sintonizando, aceitando isso, assim, acreditando nisso, vendo coerência nisso, porque é um conhecimento muito libertador. E o Espiritismo ele se insere, ele veio ao mundo naquela época, a partir daquela época, né? Não é por acaso, não foi aleatório, o tempo, a cronologia dos acontecimentos tem todo um planejamento nos bastidores espirituais. Então nós tivemos, assim, ao longo do tempo, Deus faz revelar aos homens a determinadas verdades que são proporcionais ao nível de alcance de conhecimento e maturidade. Então a gente tem toda aquela narrativa clássica, né, das 3 revelações. Tivemos Moisés na sua tábua, pensando assim dentro do movimento de monoteísmo. Moisés foi um líder ali dos hebreus. Isso não significa que outros profetas da época de Moisés, até mais antigos, não tenham trazido conhecimento verdadeiro, libertador, e nós tivemos, né, em outras partes do Oriente, etc. Mas nós tivemos depois a segunda revelação. Essa é a grande revelação, o ponto de referência para todos nós, que é Jesus Cristo, com os seus ensinamentos. E a terceira revelação é o Espiritismo. O Espiritismo ele traz uma contribuição enorme. Então, nessa conversa foi falado assim, como ao longo do tempo, vários e vários missionários, além dessas 3 revelações, os profetas, grandes espíritos que vieram à Terra, trouxeram essa mensagem, né, de alerta para os homens, né, do caminho a seguir, de você refletir sobre os princípios. E como a gente ignorou, né, a gente não deu atenção, e nós aqui espíritas, nessa nova era, 2021, planeta em transição, muita coisa acontecendo, a gente tem uma responsabilidade muito grande diante dessas mensagens. E aí, por fim, foi feita uma bela oração, vale muito a pena ler, a oração que foi feita lá na casa de Eurípides, e aí marca a despedida de Filomeno, despedida do livro, final da história, um livro muito interessante, e aí vamos tentar depois fazer uma revisãozinha desse livro.